Meu nome é Celso Lima, sou formado em comunicação com habilitação em jornalismo, me formei pela faixa e desde 2000 eu trabalho na área de assessoria de imprensa. Comecei trabalhando com assessoria de imprensa na área política, na época para o governo, e depois eu migrei para o entretenimento. Comecei trabalhando lá na Xuxa Produções, na área de produção, e a partir daí eu peguei a assessoria de imprensa de uma casa de shows e não parei mais. Sempre no mesmo segmento, shows, artista, banda, músicos e etc. É só o que eu sei fazer também. Oi, gente, meu nome é Andressa Rodrigues, eu sou aluna de Produção Cultural na UFRJ e hoje vou entrevistar o assessor de imprensa, Celso Lima. Em sua opinião, quais são as principais características que um profissional de assessoria de imprensa precisa ter? Eu acho que as principais características que um assessor de imprensa tem que ter são bons contatos, em primeiro lugar. São bons contatos, ter um bom mail, trabalhar isso para divulgar seus eventos, mas acima de tudo bons contatos. Eu até costumo dizer que, na verdade, eu me formei em jornalismo, não foi nem tanto pela faculdade, mas pelos bares que a gente frequentava, que mesmo que você não beba, é sempre bom frequentar barzinho, estar sempre com a galera ali, que ali você troca informações, conhecimentos, você não sabe quem está falando ali no momento, e às vezes você está falando com uma pessoa que tem grande importância no mercado, pessoas que têm uma boa entrada no mercado, e isso vai te facilitar bastante. Então eu acho que o principal para assessor de imprensa é ter bons contatos. Então, como é o seu dia a dia enquanto assessor de imprensa? Meu dia a dia é o seguinte, a gente pega, por exemplo, eu trabalho, me especializei em casas de shows. Então, a partir do momento que a produção passa, vamos ter tal show, aí eu corro atrás de todo o material de imprensa, que é o release do artista, fotos, clips, todo o material que a gente vá fazer essa divulgação. E vou fazer o release da casa, que aí eu vou botar todo o serviço da casa, como hora, dia, local, valores da entrada. A gente elabora esse release e passa para os veículos de comunicação em geral. Isso trabalhando de semana a semana, porque aí você tem que ficar ligado cada dia, como é com que frequência e que dia sai o caderno voltado para o show que você vai divulgar. Sim, entendi. Então, cite um caso curioso sobre a profissão ou até mesmo uma situação de crise. Ai, caso curioso, esse agora me pegou. São tantos, foi tanto Algo tempo. que não foi programado no dia, no evento. Olha, eu só não vou dar nomes, mas a gente já teve um show que, não sei nem se pode estar falando isso, mas a gente teve um show na casa, por exemplo, que o artista bebeu o dia todo. E na hora dele se apresentar, ele não tinha a menor condição de entrar no palco. Mas assim, para eu falar alguma coisa voltada para a assessoria de imprensa, eu me confundo pouco, porque eu comecei trabalhando com produção. Então, eu até costumo dizer que todo assessor de imprensa que trabalha com shows, que trabalha com artista, tinha que trabalhar com produção, que é pegar essa manha, porque é essencial esse meio termo que ele tem que fazer do artista para o público, para a imprensa, sabe? Então eu acho que o lance de trabalhar com produção te dá essa manha, te dá essa flexibilidade para lidar com essas situações do dia a dia. É mais profissional, né? Sim. Então, Celso, quais as principais tarefas de um assessor de imprensa dentro de um evento? As principais tarefas de um assessor de imprensa dentro do evento bate mais ou menos como eu te falei, né? A gente faz o release, divulga o evento e no dia do evento fica responsável por atender a imprensa. Saber o horário que o artista vai atender, se ele vai atender, não vai, ficar acompanhando fotos, se ele vai falar depois, enfim, fazer esse contato. Sim, entendi. Você acredita que é uma profissão que cada dia mais será dominada por comunicadores e publicitários ou existe espaço para outros profissionais? Olha, acreditar que seja ocupado por outros profissionais, a gente está vendo agora, que é uma coisa que até tenho medo, esse lance de YouTube, influência, é uma coisa assim que... Sim. Que a gente fica... Bom, e a faculdade que a gente fez? Fica instável, no mercado sabe, estável. porque está tendo uma inversão de valores, pessoas que não têm... Eu não digo assim, tem aquelas pessoas... Eu acho muito legal o artista, o jornalista que vira um digital influencer, que vira um youtuber, que aí tem uma base, tem uma credibilidade, sim. Mas aquelas pessoas que fazem uma dancinha e tem milhões de seguidores, ou até, como a gente está vendo aqui no lance de um documentário que está saindo de assassinato da filha da Glória Pérez, e a pessoa que fez isso, o assassino, ganha seguidores.
Então a gente fica confuso nessa inversão de valores, sabe? É muito complicado isso. Se é perde muito complicado. A hierarquia, né? Perde, você se sente invadido. Enfim, são coisas são os problemas da atualidade, Da né? atual As geração, redes sociais. Então a gente tem que saber lidar com isso. Consequências, né? Qual a principal função do assessor na era digital? Eu acho que se atualizar. A gente tem sempre que estar atualizado no mercado, porque está em constante, esse crescimento é constante e quem não acompanhar vai ficar para trás. Uma pessoa que trabalha com assessoria de imprensa e dizer que não gosta de redes sociais, eu não tenho Instagram, eu não tenho isso, não tenho aquilo, então é melhor ele sair da profissão. Principalmente depois da pandemia, a gente tinha um número maior de cadernos culturais. A gente tinha um número muito grande de espaço para fazer esse tipo de divulgação. Depois da pandemia, a gente perdeu bastante. E isso gerou também um crescimento das pessoas que têm suas redes sociais e tem tantos seguidores que a gente vê o volume, alguns comprados, mas tem outros ali que são orgânicos. Então, eu acho que a gente tem sempre que estar se atualizando, principalmente, e se reciclando. Qual a diferença entre um assessor de imprensa e uma agência de publicidade? Essa pergunta é meio confusa, porque eu não posso falar com propriedade, né? Com propriedade de uma agência de publicidade, mas assim, eu acho que seja o seguinte, a agência de publicidade, ela exige até força muito mais eu acho que eles têm que pegar o produto, bolar um bom produto, bolar uma boa imagem e botar na vitrine. Um exemplo, e cabe ao assessor de imprensa trabalhar aquilo diante de um modo geral, trabalhar daquela imagem, cuidar daquela imagem. Para manter, né? Para manter. Entendido. Gerenciar uma crise, divulgar, direcionar ao público certo. Sim. Mas tudo isso é consequência de uma agência de publicidade que tem um trabalho todo enorme lá por trás, eu acho que muito maior até que o do assessor de imprensa. Entendi. Como um assessor deve se portar em casos polêmicos envolvendo o artista para quem ele trabalha? Eu acho que, antes de tudo, o assessor de imprensa não tem que tomar partido de... Eu já vi muitos colegas que tomaram partido de artistas, ficou uma coisa assim, meio pessoal, e acabou brigando com colegas de imprensa. Isso é um erro muito grande, porque hoje aquele artista é cliente seu, amanhã ele pode não ser, mas o colega vai estar ali, vai estar no veículo, no outro, e a gente vai estar sempre precisando deles. E é essencial o assessor de imprensa ter que saber lidar com essa situação. A gente precisa mais deles do que eles da gente. Sim, entendi. Em que momento ter um assessor é mais importante? Seja para um espaço, seja para um artista? Eu acho que todo momento. Todo momento. Todo momento. Já iniciou, já? Já iniciou, acho que o trabalho de assessoria de imprensa o artista em geral, eu falo isso, o artista em geral ele não gosta de escutar o assessor, ele não gosta de escutar ninguém. Quando ele está começando, ele se submete a tudo. Tudo ele aceita, tudo está bom, tudo é permitido. Mas a partir do momento que ele começa a fazer sucesso, já fica difícil. E aí também começa a agregar muitas pessoas que não participaram do começo e começa a dar opinião. E, enfim, trabalhar com artista é muito difícil. Eu prefiro trabalhar com casa de shows. Com a casa de shows, é a sua preferência. Prefiro trabalhar com casa de shows. E aí, voltando assim à sua pergunta, vamos falar que eu falei antes, que trabalhar numa casa de show não é só divulgar os shows que vão ter, mas é saber também gerenciar uma crise. Quando a gente tem problemas que acontecem aí no dia a dia, qualquer local que tem bebida, que tem público, ele está suscetível a tipo de problema. Então, isso é essencial, saber lidar em relação às crises. Sim, entendi. Que não são poucas. Qual é o processo de formação de um assessor de imprensa? Processo de formação de um assessor de imprensa? Eu vou falar por mim. É aquilo que eu falei no começo, acho que contatos. Eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, no segundo período, eu já estava estagiando. Caramba. Até mesmo porque quando a gente sai da faculdade, você vai lidar no mercado de trabalho e fala, o que eu aprendi? Você sai com aquela sensação de que não aprendeu nada. De vazio, né? De vazio. Então, acho que, no geral, de um profissional, você estagiar bastante, procurar conhecer muita gente. Hoje, com as redes sociais, ficou muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil. Deu uma base. É tudo muito mais rápido, as coisas são mais rápidas. Mas eu acho que, acima de tudo, eu reforço, é o contato, é aquilo de você fazer amizades, sair do seu, não ficar só no seu
ciclo de amizades na sua galerinha, procurar conhecer abranger, pessoas né? do mercado, meter a cara mesmo, ser cara de pau. Sim. Você ficou receoso no seu primeiro contato com a sua área de assessoria? Claro, a gente sempre fica. E achou que foi... A gente fica achando que, será que eu fiz a coisa certa? Será que é isso que eu quero? Mas depois que você começa a fazer, vai embora. Com todo profissional, né? Com todo profissional. A primeira vez que eu trabalhei com assessoria, como eu te falei, eu trabalhava numa casa de shows e eu trabalhava com produção. E a assessoria de imprensa, ela saiu da casa. E era uma mulher de bagagem pra caramba, tinha artistas, e ela saiu por causa de outros trabalhos. E o dono da casa perguntou, você faz jornalismo, não faz? Eu falei, faço. Ela, você sabe fazer o que ela faz? Eu falei assim, não. Aí ele pegou e disse, pô, então tenta fazer. Eu digo, me dá um mês. Ele, não, eu te dou uma semana. E aí ele pegou e me deu uma semana. Só que o que foi legal, eu tinha um amigo que ele trabalhava na produção do Faustão. E aí e a gente ia ter o show da Alcione. E aí ele pegou e me ligou para pedir um camarote. Eu disse, cara, eu não tenho camarote nenhum, tá esgotado. Esgotou o show sexta-feira, esgotou sábado, e agora vai abrir domingo. Isso era numa sexta-feira. Aí ele perguntou para mim, tu quer que o Faustão fale? Aí eu peguei e disse assim, eu quero. E aí, quando foi 4 horas da tarde, eu lembro que a casa abria às 18 horas, o show era às 20. Quando foi 4 horas da tarde, o Faustão começou o programa e falou assim, e hoje lá o nome da casa era Olimpo, e hoje lá no Olimpo, uma das maiores vozes desse Brasil, o show da Marrom, Alcione. Ele falou isso 4 horas, 4h15, deu problema na linha telefônica da casa, esgotou. Então eu já entrei com o pé na porta, né? Aí no outro dia o cara falou, não, você vai ficar. E aí eu fiquei. Foi uma sorte. Deslanchou, né? Não, foi muita sorte. Aí eu digo, bom, se eu já consegui com uma chamada no Faustão, agora o que ele vai querer? O que eu vou poder oferecer para ele? Fiquei assim na dúvida. Aí foi aí que minha carreira deslanchou. Inclusive, depois do Olimpo, eu fiquei até conhecido como assessor de imprensa só de casas de shows, porque eu fiz Olimpo, depois eu peguei a Via Show, West Show, Nova Show, Pirâmide, Eccentric, tinha umas outras, I9 Music, já era lá para São Gonçalo, Ita Music, aqui eu peguei o Espaço Hall, aí eu faço atualmente Ribalta, Teatro Multiplan e eventos por fora. Agora, voltando aqui, falando assim, um lance engraçado que aconteceu nesse período todo, é que uma vez a gente tinha um show da Ivete Sangalo, era aniversário dela, ia ser no Olimpo. E eu saí para pegar com a van e o ônibus, a gente ia pegar no aeroporto, toda a equipe dela, às 8 horas da manhã, e depois falaram que ia chegar às 10. Aí a gente estava lá no aeroporto internacional, vai para o Santos Dumont. Eu digo, olha, ela vai chegar meio-dia no internacional, a gente volta para lá. Resumindo, ela foi chegar às 5 horas da tarde, que ela fez o programa do Gugu em São Paulo, e aí, quando ela chegou, a gente correu lá pro Olimpo. Só que nesse caminho, nesse termo, eu estava no meu carro, estava indo para lá, e aí o telefone tocou. E aí eu atendi, aí a pessoa falou assim, oi Celso, tudo bem? Quem está falando aqui é o Márcio Garcia. Aí eu falei assim, meu irmão, olha só, eu estou numa correria, estou virado, eu tenho mais o que fazer, valeu? Pá, desliguei. Aí depois ele pegou e disse, Celso, tudo bem? Aqui é o Márcio Garcia. Aí eu falei assim, aí eu falei, boi de palavrão, eu digo, pô, meu irmão, não ferra, olha só, tem mais o que fazer, tudo tal. Aí eu, pô, vai tomar banho. Peguei e desliguei. Aí não demora muito ligar a recepcionista do Olimpo, Fabiana, Celso. Aí eu digo, o que foi, Fabiana? Ela, é que o seu Marcelo, que era um dos sócios, ele ligou e ele disse que o Márcio Garcia ia ligar para o seu celular. Aí eu falei, Fabiana, ferrou, que eu já desliguei na cara dele umas 3 vezes. Liga para ele. Aí ele pegou, quando ligou, aí eu já fui tremendo, eu nem atendi mais a ligação dele. Quando eu cheguei lá, aí ele ligou, Celso, é que eu estou aqui no Automóvel Clube, como é que eu chego? Aí eu peguei, fui dando a coordenada dele. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que eu fui fazer foi pedir desculpa pro cara, mas ele foi super simpático, que eu já tinha desligado várias vezes. Digo, eu tenho que pedir desculpa, senão eu estou demitido. Aí nesse dia, para completar, ainda apareceu a Xuxa na casa. Aí engraçado que o show já tinha começado, mas na hora que ela entrou, o show parou. E eu acho que nunca tive a camisa tão rasgada e levei tanta dedada na vida como naquele dia. Porque era uma coisa assim, era uma coisa louca. Eram uns 15 seguranças, eu lá no meio, e era a mãe empurrando, e era uma coisa de louco. Mas são coisas que valem a pena. Acho uma outra legal também. A Alcione fez um show e ela tinha alergia a carpete. E aí ela pegou, subiu, ela disse assim, tem rinite e tal. Aí eu digo, vou ver o que a gente pode fazer. Quando foi no outro show, eu levei isso para reunião.
Eu digo, gente, a Alcione só falou da rinite. Quando eu falei disso, aí o sócio, manda trocar o carpete, bota peso. Aí eu peguei e fiz questão, quando ela foi no outro show, de abrir o camarim e mostrar para ela. Eu queria botar o nome do camarim da Marrom. Mas tem uma outra artista, uma outra, não vem falar o nome, que ia fazer um show depois, e aí ficou enciumada quando soube disso, e bateu até na porta da minha cara. Enfim, que Deus a tenha. A referência. Quais são as funções do assessor de imprensa nos bastidores e na cobertura de eventos? A função é a mesma, cuidar do evento, cuidar do cliente, cuidar da imagem do cliente. Sim, entendi. Divulgar, acompanhar o andamento e torcer para que não tenha nenhum problema, que é o que a gente chama de gerenciamento de crise, que é cuidar Esse tempo todo que eu trabalhei com casa de show, era uma coisa que a gente trabalhava muito, era o gerenciamento de crise. Imagina você estar numa casa, sai uma briga, acontece alguma coisa e aquilo, ainda mais na velocidade hoje da internet, as coisas são muito mais rápidas. Está acontecendo, acabou de acontecer, já está viralizando. Internet, E aí você tem que lidar com isso. E aí procurar os veículos, tentar tirar de alguma forma, ou pelo menos dar uma resposta em nome da casa. Sim, entendi. Esse é o maior cuidar. Desafio, né? O maior desafio é você pegar um evento, no meu caso, casa de shows, é você pegar um show e quando você entrega tudo ter ocorrido bem, então, é agradecer. Tem uma diferença muito grande assim quando é um evento de banda, de artista, quando é um evento de festa, essas festas team, então isso aí o problema do álcool, consumo, isso tudo você tem que ficar ligado. É complicado. É complicado. Ainda mais assim, que hoje tudo que viraliza é o de pior que acontece. O que viraliza hoje não é a pessoa fazendo bem, não é aquela coisa. Tudo é o que de pior acontece, é muito mais rápido. E para você recuperar aquilo, para você cuidar daquilo, para você tentar aliviar aquele estrago, é muito complicado. Sim, entendi. Foi. Obrigada, Celso, pela entrevista. Agradeço como estudante, né? Você deu uma boa abrangência na minha visão da sua profissão de assessoria, né? Eu como produtora, eu acho que a gente tem que buscar saber de todas as áreas, né? Que baseiam, que formam a produção. E você foi excelente. Eu espero ter ajudado alguma coisa e desejo boa sorte para vocês. O caminho Obrigada, gente. É árduo, mas quando a gente faz com amor, ele vale a pena. E é isso. Tem que ter amor, né? Tem que ter amor. Tem que ter e amor. É o que eu falei, corram atrás, conquistem o espaço de vocês. Quanto mais cedo começar a trabalhar, melhor. Meter a cara mesmo, ser cara de pau. E sucesso para vocês, para todo mundo. Obrigada. Eu espero ter ajudado. Ajudou, com certeza. Obrigada, Celso. Nada, eu que agradeço. Boa sorte.